Olá, boa tarde, meu povo de Deus. Seja bem-vindo à Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. E começa agora mais um programa 10, meus queridos ouvintes, aquele que você espera ansioso a semana inteira. Até chegar o sábado para você estar conosco aqui no programa Conhecendo a Igreja. Hoje é 24 de fevereiro de 2024. E eu convido você a ficar conosco até às 15 horas. Eu sou a Márcia Cândido e junto com José Rodrigues trazemos sempre, meus irmãos, o melhor para você. Fazemos esse programa com todo carinho, com um carinho todo especial só para você. Em Guaçucê são 14 horas e hoje nós temos como tema a igreja e o reino de Deus. E que possamos, meus irmãos, agradecer a Deus por tudo, né? Pelas coisas simples que são as mais importantes e muitas vezes nós não percebemos. Muitas vezes nós achamos que Deus esqueceu de nós, porque quando nós queremos uma coisa, nós temos a pressa, meus irmãos, para que aquilo aconteça. E às vezes ele nos leva por um caminho mais longo, exatamente para isso. O caminho de espera, para que possamos nos preparar melhor para o que vem, né? E por isso não esqueça, meu irmão, de agradecer a Deus por existir, por respirar, por falar, pelo seu trabalho que traz para você o sustento, para você e para a sua família. Tudo que temos, meus irmãos, é um presente de Deus. Vamos valorizar enquanto temos, não é mesmo? Então, digamos assim, obrigada, Senhor, por tudo que tu me dás de presente na minha vida, né? Então, para dar início, invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Está chegando aí para dar continuidade ao programa o nosso amigo José Rodrigues. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema a Igreja e o Reino de Deus. A Igreja avança em sua peregrinação através das perseguições e das consolações de Deus. Santo Agostinho. O Concílio Vaticano II ensina que a Igreja recebe a missão de anunciar e estabelecer em todas as gentes o reino de Cristo e de Deus, e constitui ela própria na terra o germe e o início desse reino. Lumen Gentium, parágrafo 5. Portanto, Cristo fundou a Igreja sob Pedro e os apóstolos para que ela fosse a semente do reino de Deus, que ele veio trazer aos homens. Sem a Igreja não pode haver então o reino de Deus. As próprias imagens são sinais que Jesus usou para revelar a Igreja e mostrar a sua natureza íntima e a sua missão. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo para realizar o plano da salvação. Esta é a missão de Jesus, porque o Pai quis restaurar todas as coisas em Cristo. Para cumprir então a vontade do Pai, Jesus inaugurou na terra o reino dos céus através da instituição da Igreja e do anúncio do Evangelho. A Igreja, diz o Concílio, reino de Cristo, já presente em mistério, cresce visivelmente no mundo pelo poder de Deus. Lumen Gentium, parágrafo 3. Note bem que com esta expressão o Concílio identifica a Igreja com o reino de Cristo, já presente neste mundo em mistério. Jesus iniciou a Igreja pregando a boa nova, a boa notícia, isto é, a chegada do reino de Deus aos homens, prometido nas Escrituras havia séculos. Os tempos estão cumpridos e o reino de Deus está iminente. Marcos, parágrafo 1, versículo 15. Pela presença de Jesus, por suas palavras e por seus milagres, o reino de Deus começa a surgir entre os homens.
Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é que chegou até vós o reino de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 20. Mateus 12, 28. O germe e o começo do reino é aquele pequeno rebanho que Jesus chamou para viver com ele e dos quais ele tornou pastor. Não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado de nosso Pai dar-vos o reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. É nesse pequeno rebanho de discípulos que surge a igreja destinada a ser a família de Deus. Efésios 2, 20. Era a família de Jesus que ele cuidou como o bom pastor. Jesus é a videira, o tronco, a cabeça da igreja, e nós somos seus ramos, seus membros. É a realidade da igreja fundada nele e por ele, para trazer de volta a humanidade para Deus no seu reino. Jesus confiou o reino de Deus aos apóstolos. Eu, pois, disponho do reino a vosso favor, assim como o meu Pai o dispôs a meu favor, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas, capítulo 22, versículos 29 a 30. Para os judeus, julgar significa, em primeiro lugar, governar. Esses 12 são as pedras fundamentais da Nova Jerusalém, como mostra bem o livro do Apocalipse, ao revelar a Nova Jerusalém. A muralha da cidade tem 12 alicerces, sobre os quais estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse capítulo 11, versículo 14. Esta igreja, enriquecida e guiada pelo Espírito Santo, com os dons carismáticos e hierárquicos, realiza na terra a missão de anunciar o reino de Deus e de implantá-lo em todos os povos. Mas é preciso lembrar que a própria igreja é o germe e o início deste reino. Sem a igreja não existe reino de Deus. A igreja e o reino de Deus só terão a sua consumação na glória celeste, nos ensina o Concílio Lumen Gentium, parágrafo 48, quando do retorno glorioso de Cristo. Enquanto isso, como disse Santo Agostinho, ela avança em sua peregrinação através das perseguições e das consolações de Deus. Cidade de Deus, parágrafo 18, linha 51. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí que a igreja é esse germe, é o início, é a semente do reino de Deus deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, alicerçada sobre os 12 apóstolos, o pequeno rebanho, iniciado e chamado por Jesus. Então, Deus enviou Jesus e Jesus enviou a igreja. A igreja é consequência direta do mistério da encarnação, seu prolongamento. Muitos querem hoje dizer sim a Cristo e não à igreja, mas isto afeta a própria identidade do cristianismo. A igreja, instituída por vontade de Cristo, com suas normas, como prolongamento da encarnação do Verbo de Deus, se tornou o lugar privilegiado do encontro dos homens com Cristo e com o Pai. Quem pergunta por que a igreja cai no mesmo erro de quem pergunta por que Cristo. Cristo veio do Pai e deixou a igreja. O Pai enviou Jesus para a salvação do mundo e Cristo enviou a igreja. Assim como o Pai me enviou, assim também eu os envio a vós.
João, capítulo 20, versículo 21. Muitos hoje querem a igreja na forma de uma democracia moderna, onde tudo se decida pela vontade da maioria. Ela seria então como um grande clube religioso de normas flexíveis, mas assimiláveis. A consequência disso e o grande engano é que, neste caso, o homem seria guiado unicamente por si mesmo e não por Deus. Não seria mais a igreja de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Então, meus amados irmãos, a igreja não é uma democracia. Jesus a instituiu, colocou Pedro na liderança, não colocou Mateus, não colocou Lucas, não colocou nenhum dos outros apóstolos, nem João, o discípulo amado, mas sim colocou Pedro. Então, assim como Jesus colocou Pedro para guiar os 12 apóstolos, para guiar a igreja, para liderá-la sob o munus e o papado, instituído assim o papado, o primado de Pedro, ele não disse que seria simplesmente uma votação, uma escolha da maioria, mas sim do Espírito Santo. Então a igreja deveria caminhar e deve caminhar sob a luz do Espírito Santo, como tem caminhado ao longo dos séculos, desses 2000 anos de igreja. Como disse muito bem Santo Agostinho, avança em sua peregrinação através das perseguições e das consolações de Deus. Pelo fato da igreja ter a sua vida guiada pela sagrada tradição que vem de Cristo e dos apóstolos, dá-nos a garantia de que é o próprio Jesus presente nela que a conduz. Portanto, meus amados irmãos, nós sabemos que a nossa fé é alicerçada sobre esse tripé, ou seja, a tradição que veio de Cristo e dos apóstolos, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura, então, cada um com a sua devida importância. O primeiro sacramento, o fundamental, é a Santíssima Humanidade de Jesus, através da qual passava a graça de Deus. A igreja é a continuação desse sacramento, por isso São Paulo a chama simplesmente de o corpo de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 24. As expressões terminais desse sacramento, Cristo, Igreja, são os 7 sacramentos que levam a salvação ao homem, do nascer até o morrer. E sem a igreja não há sacramentos, logo não há salvação. Daí podemos ver claramente que a igreja é tão essencial ao cristianismo quanto o mistério da encarnação do Verbo. Num cristianismo sem a igreja instituída por Cristo, sobre Pedro e os apóstolos, o próprio Cristo ficaria mutilado, como que degolado. E essa igreja é a única e una, católica, apostólica e romana. Então, meus amados irmãos, nós vemos que a salvação veio até nós por Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, mas ele também deixou a igreja para a continuação desse mistério do reino de Deus. E através dos sacramentos é que nós alcançamos a salvação que Jesus nos deixou. Então, o reino de Deus está ligado, intimamente ligado à igreja. No último ano litúrgico,
a igreja celebra a festa de Cristo Rei, no último domingo do ano litúrgico, em que a igreja celebra a festa de Cristo Rei. Ele já reina enquanto espera o dia em que entregará ao Pai todas as coisas. E então Deus será tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. São Paulo assim explicou: porque é necessário que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a derrotar será a morte, porque Deus sujeitou tudo debaixo dos seus pés. A morte foi tragada pela vitória. Isaías, capítulo 25, versículo 8. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Oséias, capítulo 13, versículo 14 e 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 24 a 55. Jesus disse que o reino de Deus já está entre nós, mas disse a Pilatos que seu reino não é deste mundo. Esta frase foi o motor da revolução cristã no mundo desde que os apóstolos começaram a espalhar o Evangelho, com a certeza de que o reino de Deus se estabelece definitivamente na eternidade. Milhões de homens e mulheres desprenderam-se desta terra, sem desprezá-la, e mergulharam no deserto, nos mosteiros, nas missões no mundo todo. Enfrentaram todos os perigos, a morte e os martírios sem conta, ontem e hoje. Mas hoje há uma tendência perigosa de se confundir o reino de Deus com o reino dos homens, como se o bem-estar geral fosse já a concretização do reino de Deus. Muitos estão enganados nisso, especialmente os adeptos da teologia da libertação marxista, que sonham com o paraíso socialista na terra como se fosse o reino dos céus. Ledo e perigoso engano. É interessante notar que os artigos escritos por essas pessoas só destacam os pecados sociais, como se os demais não tivessem a menor importância. Parece tolerar com incrível facilidade os pecados contra a moral sexual, por exemplo. A Igreja sempre chamou a atenção para este perigoso engano. O Papa João Paulo I, que teve um pontificado de apenas 33 dias, teve tempo de dizer que o Regnum Hominis não se confunde com o Regnum Dei. O Catecismo da Igreja nos previne, num trabalho de discernimento segundo o Espírito, devem os cristãos distinguir entre o crescimento do reino de Deus e o progresso da cultura e da sociedade em que estão empenhados. Esta distinção não é separação. A vocação do homem para a vida eterna não suprime, antes reforçar seu dever de acionar as energias e os meios recebidos do Criador para servir neste mundo a paz e a justiça. Parágrafo 2820 do Catecismo da Igreja Católica. Então, meus amados irmãos, nós devemos estar atentos para não cometer este erro de achar que o reino de Deus é deste mundo. Jesus foi bem claro quando disse a Pilatos que o seu reino não era deste mundo. Então nós não podemos cometer este erro de achar que o reino de Deus é deste mundo. E sim, nós como cristãos devemos ser sinal deste reino aqui neste mundo e não achar que os pecados sociais estão acima
dos outros pecados, como muito bem disse aqui no texto, por exemplo, os pecados contra a moral sexual. Então, nós devemos ter este cuidado, reforçar e acionar essas energias e os meios recebidos do Criador para servir neste mundo a justiça e a paz. Então, há hoje muitos países onde o bem-estar é geral, como a Bélgica, a Alemanha, a Holanda e outros, mas a maioria das pessoas não estão no reino de Deus, nem sabem o que é isso. Querem apenas o paraíso terrestre. Muitas de suas pessoas, muitas de suas leis e costumes aprovam o que Deus proíbe: o aborto, a eutanásia, o controle abusivo da natalidade, prostituição, pornografia, exploração sexual, casamento gay, até com adoção de crianças, famílias alternativas, inseminação artificial, manipulação de embriões, etc. Nada disso está de acordo com o reino de Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí e a taxa de abandono de idosos, de assassinato de crianças no ventre é enorme. E também a depressão cresce cada vez mais nesses países, porque se alcança os objetivos materiais, mas a grande sede do espírito, da nossa alma, não é saciada. Nós temos essa sede e esta necessidade de buscar a Deus, e sem isso, sem saciar esta necessidade, nós caímos na depressão, caímos no erro de achar que somos deuses, de julgar quem pode ou não nascer, quem pode ou não morrer a hora. E isso é assumir o lugar de Deus, é um grande pecado. Querer assumir o lugar de Deus. E nós devemos ter este cuidado para que nós não caiamos neste erro. Então, meus amados irmãos, tempo de um pequeno intervalo e já retornamos. Retornamos, meus amados irmãos, deste nosso pequeno intervalo, onde falávamos da igreja e o reino de Deus. E vamos continuar falando dessa temática, onde o reino de Deus não se opõe ao reino do homem, e a igreja o estimula desde que respeite sua dignidade de filho de Deus e não contradiga a sã moral. O catecismo da igreja, a norma da fé católica, como disse o São João Paulo II, não nos deixa cair na ilusão de que o reino de Deus se realizará completamente neste mundo. Já presente em sua igreja, o reino de Cristo ainda não está consumado, com o poder e grande glória. Lucas 21, versículo 17. Pelo advento do Rei na terra. Por este motivo, os cristãos oram, sobretudo na Eucaristia, para apressar a volta de Cristo, dizendo-lhe: Vem, Senhor. Parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 671. A Igreja sabe, como Cristo avisou, que ela passará por fortíssima provação antes da consumação do reino de Deus. O Catecismo diz que, antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final, que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade.
parágrafo 675 do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo deixa muito claro que o reino de Deus não se estabelecerá na terra de uma maneira triunfante, onde um paraíso terrestre se realizará. Ao contrário, portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da Igreja segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará a sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Parágrafo do Catecismo da Igreja Católica 677. Então, meus amados irmãos, não nos enganemos pensando que o bem-estar deste mundo já é a consumação do reino de Deus. Não é. O Catecismo deixa bem claro nestes parágrafos que lemos que o reino de Deus não terá a sua consumação final aqui na terra. E nós devemos estar atentos, devemos conhecer o que diz o Catecismo da Igreja Católica, o que prega a Igreja, a verdade, porque nos colocará uma impostura religiosa, onde tudo é normal, onde tudo é permitido, em prol do bem-estar comum, para que assim possamos apostatar da fé que Jesus nos trouxe, da fé da Igreja, da fé dos apóstolos. Então, no prefácio da oração eucarística da Missa de Cristo Rei, a Igreja reza que o reino de Deus é um reino de verdade e vida, santidade e graça, amor, paz e justiça. São 7 ingredientes que não podem faltar na felicidade. Tudo isso vem de Deus e o homem sozinho não é capaz de produzir. Por isso o reino é de Deus. São Paulo diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Romanos capítulo 14, versículo 17. Jesus contou muitas parábolas para explicar este reino que ele veio inaugurar entre nós. E, sobretudo, colocou a constituição deste reino no Sermão da Montanha, não apenas nas 8 bem-aventuranças, mas em todos os capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. É importante notar que o germe desse reino é a Igreja, como disse o Concílio Vaticano II. Sem ela não há e nem haverá reino de Deus. As chaves do reino foram entregues a Pedro e aos apóstolos em comunhão com ele. Catecismo da Igreja Católica, parágrafos de 551 a 553. Jesus disse-lhes: Disponho para vós o reino, como meu Pai o dispôs para mim, a fim de que comais e bebais à minha mesa em meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O Catecismo da Igreja confirma: Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19. O poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a Igreja. Jesus, o bom pastor, confirmou este encargo depois de sua ressurreição. Apacenta as minhas ovelhas, João capítulo 21, versículos 15 a 17. O poder de ligar e desligar significa a autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na Igreja. Jesus confiou esta autoridade
à Igreja pelo ministério dos apóstolos e particularmente de Pedro, o único ao qual confiou explicitamente as chaves do reino. Parágrafo 553 do Catecismo da Igreja Católica. O reino de Deus tem um inimigo infernal, Satanás, mas o Catecismo diz que o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus, embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e indiretamente até a natureza física, para cada homem e para a sociedade. Esta ação é permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. Parágrafo 395 do Catecismo da Igreja Católica. Então, meus amados irmãos, nós não devemos nos enganar. Satanás não é uma pessoa, não é uma ação de doença ou alguma atitude que possamos vir a tomar ou assumir, mas Satanás é um anjo caído, é o anjo criado por Deus que se revoltou porque quis ser igual a Deus. Então, o demônio existe, é puro espírito, tem um poder limitado, mas um poder acima do homem, abaixo de Deus e da autoridade que Deus concedeu ao seu Filho Jesus, e aqueles a quem Deus quis dar autoridade, como a nossa mãezinha do céu. E por isso que ele tem grande ódio a todo aquele que é devoto de nossa mãezinha, da Imaculada Virgem Maria, aquele que demonstra respeito para com a escolha de Deus para esta pessoa que foi a mãe do seu filho, a Virgem Maria. Por isso que nós veneramos, por isso que nós respeitamos a escolha de Deus e por isso que temos tanto respeito e devoção por nossa mãezinha do céu. Só um coração puro pode dizer com segurança: venha a nós o vosso reino. Então, como disse São Paulo, portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal. Romanos, capítulo 6, versículo 12. Quem se conserva puro em suas ações, em seus pensamentos e em suas palavras, pode dizer a Deus: venha o vosso reino. Parágrafo 2819. Então, meus amados irmãos, nós devemos buscar viver esta santidade, buscar essa reconciliação com Deus. Este é o tempo favorável, como dizíamos no programa anterior, do início da Quaresma. Então, este é o tempo favorável. É o tempo de buscarmos a reconciliação com o nosso Deus. E é preciso também trabalhar por este reino de Deus. Faze a tua parte se queres que Deus faça a sua. Santo Agostinho. Um empreendedor católico pode ser qualquer fiel que realiza o seu empreendimento com o espírito do Evangelho, priorizando a humildade, o amor para com os colaboradores, a presença em seu meio, a atenção com cada um. O empreendedor católico, quem tem a sua presença, que tem a sua pequena ou grande empresa e que valoriza antes de tudo o ser humano, imagem e semelhança de Deus, irmão de Jesus Cristo, filho amado do Pai, pode ser um leigo que gerencia sua fábrica buscando o lucro justo, com a finalidade de estabilizar a empresa, dar mais empregos e melhorar a vida de seus funcionários.
Pode ser um padre que promove bem as pastorais e obras de sua paróquia. Pode ser um leigo que promove a evangelização por meio de encontros, catequese, obras sociais, etc. Enfim, é empreendedor católico quem faz, à luz de Cristo e do Evangelho, iluminar as realidades temporais, como diz a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja, desde Leão III, 1800, até o Papa Francisco, oferece ao mundo um caminho divino para a solução dos problemas sociais. E é nesta doutrina que o empreendedor católico tem de se basear. Ela ensina, por exemplo, que a pessoa não é mercadoria, o primado do trabalho sobre o capital, o lucro justo, nunca a luta de classes. Não a estatização total, liberdade para empreender e o diálogo cristão entre patrões e empregados. É, na verdade, como uma verdadeira revolução humana. É anunciar a verdade de Cristo na sociedade. Então, meus amados irmãos, nós devemos ter este cuidado. Não é luta de classes, não é eu, como empregado, me revoltar contra meu patrão, brigar com ele. Não, é eu, como empregado, dar testemunho de Cristo, aceitando o lucro justo, um salário justo pelo que a função que eu desempenho, pelo trabalho que realizo. É esta a verdade do reino de Deus. O patrão, claro que vai ter o seu lucro justo, porque é ele que dá o sustento, é ele que me emprega, é ele que paga o meu salário. Então, eu, enquanto patrão, devo buscar este lucro justo, nunca escravizando os meus empregados, mas dando testemunho de Cristo. Eu, enquanto gerente, ser este testemunho de Cristo e da Igreja perante aqueles a quem gerencio, buscando a solução justa na empresa, no setor que gerencio. Esta é a verdadeira revolução de Cristo, é o dar testemunho. E Cristo mesmo já disse no seu Evangelho: pobres sempre tereis. Eu, portanto, nem sempre me tereis. Quando Judas questionou, quando a mulher derramou aquele vidro de alabastro, aquele perfume caro de nardo, que Judas queria vender não para dar aos pobres, mas porque ele roubava a bolsa comum. Então nós devemos ter este cuidado, este zelo. Não é eu ficando contra o meu patrão. O capitalismo não é o mal do mundo, e sim o meu egoísmo enquanto pessoa, o meu agir no mundo, maltratando os meus irmãos, escravizando, buscando o lucro desmedido. Isso sim é contra o que Deus anuncia no seu Evangelho. É contra ser cristão. É eu buscar um lucro injusto. É eu buscar vantagens numa mentira para que eu seja beneficiado e o outro depreciado. Então, meus amados irmãos, é isso que nós devemos ter em mente. O reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus é celeste, é divino. Claro que eu, enquanto cristão, devo buscar, anunciar com o meu testemunho o ser cristão, dar testemunho de Cristo nas minhas atitudes, é eu não passar à frente na fila, não cortar uma fila, é eu não buscar vantagens indignas contra os outros, valorizar o meu irmão enquanto pessoa, sem discriminação de raça, credo, sem discriminação de opção sexual.
é o respeitar. É esse o meu testemunho de cristão. Eu respeitar, embora discorde das escolhas do meu próximo, mas eu o respeitar enquanto pessoa, enquanto filho de Deus. Aí sim, eu dou testemunho desse reino, da presença de Jesus, do senhorio de Jesus em minha vida. E assim, o reino de Deus vai se realizar na minha vida aqui e na plenitude lá no céu. A plenitude do reino de Deus não é neste mundo aqui na terra. Então, o evangelho de hoje, meus amados irmãos, é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, Jesus nos dá aqui uma diretriz muito importante para a nossa vida. Jesus vai dizer que nós devemos amar os nossos inimigos, rezar por aqueles que nos perseguem. Aí sim nós teremos a verdadeira recompensa, o reino de Deus, a salvação, a presença nossa em Deus. E é por isso, meus amados irmãos, que nós devemos ter este cuidado, este zelo para com a igreja, para com a verdade anunciada pela igreja, para com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá esse testemunho de justiça. Não é fácil amar aqueles que nos perseguem, rezar por eles, amar os nossos inimigos, aqueles que fazem guerra, que inventam mentiras, que nos caluniam. Não é fácil, mas com Deus, com a graça do Espírito Santo, a intercessão de nossa mãezinha do céu, fica mais fácil. Fica mais fácil porque quando você reza por aqueles que te perseguem, por aqueles que nos perseguem, quando nós rezamos, não conseguimos guardar ódio, rancor ou mágoa, porque a oração nós desprendemos por aquele que amamos. E quando amamos, não conseguimos não conseguimos ter um sentimento contrário ao amor. Por isso é importante, meus amados irmãos, acima de tudo, amar a Deus no nosso irmão. Rezemos uma Ave Maria pela Igreja, que somos todos nós, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, pelo nosso bispo Dom Geraldo, pelos sacerdotes do mundo inteiro, pelo nosso pároco, Padre Francisco Leiva. E você, meu amado irmão e ouvinte, possa rezar pelo seu bispo, pelo seu pároco, para que eles possam ser fiéis ao Evangelho, fiéis à Igreja, fiéis à doutrina, à verdadeira doutrina da Igreja Católica, e guiar o rebanho segundo a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria.
Bom, meus irmãos, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer a você que ligou, a você que participou. Muito obrigada por nos ajudar a evangelizar. Continue sintonizado na nossa programação, porque na sequência tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Amanhã é domingo, vamos à missa. Católico que é católico participa da missa. E para a gente se aproximar desse caminho de Cristo, nós temos que participar também na igreja, sermos verdadeiramente uma comunidade. Então rezamos assim: Sagrado Coração de Jesus, símbolo do amor infinito do Pai pelos seres humanos. Queremos consagrar-nos hoje e sempre à nossa família e implorar vossas bênçãos sobre ela. O nosso lar vos pertence, fazei nele o vosso trono e reinai em nossos corações. Participai de nossa mesa e abençoai o nosso pão de cada dia, que ele seja suficiente para nós e para o milagre da partilha com os irmãos. Seja no meio de nós um amigo íntimo, o irmão e o companheiro de todas as horas. Cada um de nós, tudo que somos ou temos, vos pertence. Dai-nos a graça da fidelidade no discipulado e que a nossa alegria seja fazer a vontade do Pai. Pedimos também ao Pai que vossa mãe nos assista como filhos e filhas e abençoe o nosso lar, como fez com o lar de Nazaré. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso, dai-nos a paz e a vida eterna. Amém. Coração de Jesus, consagramos a nossa família a vós. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço, meu querido ouvinte. Até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.